entrar, né, nesse livro tão precioso. Esse livro é um livro muito denso, é um livro muito pesado, né, a nível doutrinário, a nível teológico. Esse livro e o livro de Gálatas, eles são livros assim que Gálatas é um dos livros muito importantes também, porque é como se ele fosse uma completude de Romanos, né? E também o livro dos Efésios, né? Então é muito importante a gente ter muita atenção, registrar essas coisas que a gente vai estudando aqui, para a gente poder voltar no outro tempo, visualizar. Então a gente vê aqui a cidade de Roma, né? A cidade de Roma, né? Uma cidade que a gente começou a ouvir falar de Roma no oitavo século, ali no ano 800 antes de Cristo, né? E era uma cidade que começou uma região em torno de Roma e era republicana, né? Nós estudamos ali um pouquinho no final de semana a questão da República e pela influência helenista, né? Pela influência grega de Alexandre Magno, Roma começa como república. Mas nos tempos de Jesus, onde já existe ali um poderio mundial, né? A gente vai falar um pouquinho desse poder de Roma, mas já é um império, já se denomina politicamente como império. E é nessa cidade muito importante dessa época que Paulo deseja ir, né? E aí, relembrando aí os nossos estudos dos últimos 2 módulos, né? Esse é o 3º módulo do 1º capítulo que nós vamos fazer hoje. A gente vê no 1º módulo uma introdução, né? Porque Paulo desejava, na verdade, ir à Espanha enviado pela Igreja de Roma, né? Porque Paulo estava, quando ele escreve essa carta, ele está em Corinto. Ele é final da 3ª viagem missionária de Paulo. Ele vai até Jerusalém, porque ele precisa levar ali alguns donativos, alguma verba que ele colheu nas igrejas da Macedônia e da Caia e também da Ásia. E a ideia dele é vir depois de Jerusalém, passar por Roma, conhecer os irmãos de Roma, rever outros irmãos. Paulo, lembrando, né, não foi o fundador dessa igreja. Ele era amigo de alguns fundadores, mas ele não fundou e nunca tinha ido nessa igreja até então. Mas ele desejava muito ir nessa igreja e pregar a palavra nessa igreja e depois ser enviado por essa igreja para a Espanha, onde ele queria difundir as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E na aula passada, quero lembrar vocês aí, vocês peguem aí os registros de vocês, que a gente vai passando o olho, vai recapitulando, já vai aprendendo mais ainda, né? Então, Paulo está agradecendo ali, agradece as orações e fala que ele deseja ir lá porque vai haver ali um repartir de dons, lembram disso? Então, eles iam repartir dons ali e iam se alimentar mutuamente na fé, né? É um livro que fala muito de fé, fala muito da graça. Nós vamos trabalhar muito a graça ao longo desse livro. Nós vamos trabalhar muito a justificação. Hoje, nós vamos entrar num esmiuçamento de justificação. Mas nós vimos na semana passada a questão das impossibilidades quando o Espírito Santo nos impede de pregar o evangelho em algum lugar, né? Porque depois nós sabemos que, apesar da intenção de Paulo ir lá, conhecer os irmãos e ser enviado para a Espanha, ele acabou não conseguindo realizar aquilo que ele intentava, né? Ele foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia e depois ele vai preso para Roma e acaba morrendo, sendo martirizado em Roma, na 2ª prisão. E a gente viu sobre isso, né? Como que às vezes o homem faz os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Por isso que a gente precisa aprender a se submeter aos processos de Deus na nossa vida.
E então a gente finaliza dessa forma, né? Finaliza com Paulo dizendo que tem grande expectativa em visitar aqueles irmãos em Roma para pregar as boas novas, que era o grande desejo, né, do coração daquele homem, né, que era um apóstolo, que ele carregava a mensagem do evangelho na vida dele e tinha uma fome, uma sede de transmitir essas verdades aonde ele fosse. Hoje nós vamos trabalhar dois versículos que eles são essenciais, que é o 16 e o 17. A gente não vai conseguir sair desses dois versículos, porque a gente vai precisar esmiuçar eles muito. Esses dois versículos, eles são versículos centrais assim do cristianismo e do tema dessa carta, que é a justificação, a fé e a graça. Então, esses dois versículos foram versículos que influenciaram muitos reformadores no século XVI, onde fizeram a reforma, chamada reforma protestante. Quando Martinho Lutero se deparou com esses dois versículos, a vida da igreja mudou. E a partir daí é que teve a cartilha protestante, né, que fala que somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Né? A partir desses dois versículos, Martinho Lutero começou a entender pelo Espírito, né? Que agora era só a fé, era só a graça e era só Cristo. E, então é isso que a gente vai poder ver e esmiuçar um pouquinho. Acompanhe comigo aí a leitura do versículo 16 e o 17, como é que Paulo se dirige nessa epístola aqui para a igreja. Ele diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Fala da justiça de Deus, né? Aqui eu estou lendo aqui a tradução transformadora. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, que fala, né, nas versões mais conhecidas de fé em fé. É isso, né? Fala de fé em fé. Mas eu gosto dessa versão aqui porque fala de fé em fé no sentido de desenvolvimento. Ele fala do começo ao fim. A partir do novo nascimento até o desenvolvimento da graça, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do amor, e tudo isso dentro do ambiente de fé, do ambiente de crer. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, até aí, eu quero começar a conversar com vocês. Primeiro, quando Paulo diz que não se envergonha, né, dessas boas novas, que não se envergonha do Evangelho. E é muito interessante ouvir Paulo dizer isso, porque Paulo foi um ferrenho, um convicto perseguidor da Igreja de Jesus Cristo. Então, ele tinha convicção, quanto judeu, quanto fariseu, quanto membro do Sinédrio, ele tinha, inclusive, autorização legal para entrar em qualquer reunião que estivesse se pregando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, e ele acabava com aquela reunião. Não só acabava com aquela reunião, como ele também participava de assassinatos, de sentenças de morte mesmo na vida de alguns irmãos, como, por exemplo, na vida de Estevão. Está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a morte de Estevão. E Paulo estava ali, sendo Saulo, e ali participando daquela sentença de morte por apedrejamento de Estevão. Então, ele tinha muita convicção. Ele imaginava, ele pensava que Jesus era um falso profeta, era um impostor, era um homem que estava enganando todo mundo, um homem que fez uma seita em torno dele e que estava pregando heresias. Ele tinha convicção disso.
Então, ele era um homem, na verdade, que ele perseguia porque ele achava aquilo ali, aquela pregação, uma vergonha. Ele achava que aquela pregação era uma vergonha. Pregar aquilo que ele pregava, como é que pode? Aquilo era um escândalo. Era um escândalo para os judeus, um homem se dizendo filho de Deus, pregado numa cruz, morrendo como um impostor, que era o maior exemplo de vergonha, era a crucificação. Na crucificação eram os bandidos mais perigosos, os impostores políticos eram crucificados, porque eram para ser expostos à vergonha pública. Então, aquela morte era uma vergonha. Então, para Paulo, era um escândalo, era uma vergonha. Por isso que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, para ele, era uma vergonha. Só que, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus ressurreto. Então, aquele que ele perseguia, encontra ele no caminho. E ali muda a história da vida dele. Então, é muito interessante a gente ouvir essa narrativa dele, né? Não me envergonhe. Isso aqui é uma transformação maravilhosa que ocorreu na vida do homem, que ocorreu na nossa vida também, que nós éramos uma coisa e a partir do momento que nós somos achados por Deus, porque Ele nos amou primeiro, tivemos um encontro também com Jesus ressurreto através do seu Espírito, a vida da igreja, e a partir daí nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse é o grande milagre do Evangelho na vida do homem. Essa transformação de entendimento, essa metanoia. Então, quando ele diz eu não me envergonho, é porque ele sabe o que é sentir vergonha do Evangelho. E agora, aquele que era perseguidor do Evangelho, agora ele carrega o Evangelho dentro de si e se torna um pregador, um apóstolo, um representante dessas boas novas para o homem, para todo o homem. Porque, como ele diz aqui também, todo homem ele precisa de salvação. Ou seja, ele diz que todo homem está perdido. E isso nós vamos ver ao longo do capítulo 2, do capítulo 3, como todo homem pecou e destituído ele ficou da glória de Deus. Então, todo o homem é pecador. Uma criancinha que nasceu, ela já nasce em pecado. Davi diz, eu fui concebido em pecado. Então, todo homem ele é pecador. Então, todo homem está perdido. A humanidade está perdida e carece de salvação. E quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, irmãos, é muito interessante a gente pensar que ele está falando aqui para os romanos, né? E Roma que sabia o que era poder humano. O poder, quem conhecia naquele momento ali, era Roma. Roma é que tinha o poder das legiões, né, dos exércitos poderosos que entravam nas nações e tomavam conta. Quase que a totalidade do mundo antigo, nesse momento, prestava tributos a Roma. Então, Roma sabia o que era o poder. Então, ele podia dizer que o Evangelho, as Boas Novas, é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo. Isso é um paradoxo muito grande. De alguém que sabe o que está falando. Alguém que está testemunhando de si mesmo aquilo que aconteceu na sua vida e aquilo que ele tem convicção que é para a vida das pessoas também, para algumas pessoas. Então, ele vai falar desse evangelho da cruz, que é um escândalo, que é vergonha. Esse evangelho sendo o poder de Deus para todo aquele que nele crê, agora ele vai começar a falar de fé. Então, quando ele começa a falar de fé, e quando ele fala desse poder, ele fala do mesmo poder que é referido lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo,
e no versículo 12. E no versículo 11 diz que ele, Jesus, sendo o verbo que se fez carne, veio para os seus e os seus não o receberam, os judeus. Mas todos quanto o receberam e creram no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. É esse poder que nasceram não de carne, nem sangue, nem de vontade humana, mas do Espírito. Então, é isso que Paulo está se referindo, a essa salvação que fala lá em Efésios, que vem, que é pela graça e que vem por meio, por intermédio, conduzido pela fé. Então, aqui ele começa a trabalhar esse nível de fé íntima, madura, sacrificial. Esses filhos que se tornam herdeiros dessas promessas. Então, ele vai trazendo ele vai nos conduzindo, né, por esse ambiente de que todos estão perdidos e que eles precisam agora dessa salvação que está na vida de Jesus Cristo a partir do evangelho dele. E quando ele fala que essa salvação, que isso veio primeiro aos judeus e depois para os gentios, ele fala de uma ordem, não de uma preferência. Quando ele fala isso, que veio primeiro para os judeus, não é porque os judeus são melhores, mas é porque eles vieram antes. Porque os judeus que têm o contato com a antiga aliança, com o Antigo Testamento, com a aliança de Moisés, toda a história do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita. Então, ele tem esse privilégio no sentido de primícia. Então, primeiro, ele sabia, os profetas profetizavam sobre o Messias, já anunciavam Jesus, já anunciavam o Evangelho, por figura, por símbolos. O Antigo Testamento, ele ensina de forma simbólica, que precisa ser lida e interpretada naquilo que viria como nova aliança. Por isso que a Bíblia diz que o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que viria. Então, é um sinal, é uma aparência daquilo que se concretizaria. Quando Deus se faria homem na vida de Jesus, trazendo a mentalidade de um Cristo. Isso primeiro veio para os judeus. A gente vê isso, essa narrativa, lá no Evangelho de João, naquela conversa de Jesus com a samaritana, com aquela mulher que ele se encontra no poço com ela. Ele começa a conversar com ela, chega num determinado momento, ela está conversando com um judeu, ela é samaritana, e eles estão ali, já quebrando um protocolo, e chega no momento do diálogo deles, onde vai finalizando, ele já está por se revelar o Cristo para aquela mulher, e aquela mulher diz para ele, olha, vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém, nós adoramos aqui no monte, está falando do Monte Gerizim, né, em Samaria, e aí ele pega e fala para ela, tá, mas eu até peguei aqui, você pode anotar aí para ler depois, no capítulo 4, e aí Jesus diz para ela, no versículo 21, pode anotar aí do 19 ao 23. No 21, ele diz para a mulher, quando ela fala a respeito da adoração, né, no monte, em Jerusalém, ele diz, tu pode crer que a hora vem, e nesse momento, nem nesse monte e nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, ele diz primeiro para os judeus, porque nós já conhecemos, nós adoramos o que conhecemos. Então, primeiro, é isso que Paulo está falando, primeiro, há uma ordem. Isso não é preferência, mas é uma ordem na caminhada.
de um Deus que vai se revelando na história. Então, os judeus, eles têm a preferência. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por que eles não receberam? Porque eles não tinham fé, porque eles não receberam, porque eles não estavam com o odre renovado para receber aquele vinho novo, a nova aliança. Porque era da vontade de Deus que aquilo se espalhasse, se expandisse, ampliasse para todo o homem, porque todo o homem precisaria de salvação. E a salvação iria estar à disposição de todo homem. Por isso que acontece essa expansão, primeiro para os judeus, depois para os gregos, depois para os gentios, depois para os romanos. Amém, irmãos? Então é importante a gente saber dessa ordem. Existe uma ordem, que ela não é preferencial, mas ela é no sentido cronológico ordinário. Então é isso que ele está falando. E aí, depois ele começa a se referir àquilo que eu quero entrar hoje de forma mais profunda, que é quando ele fala da justiça de Deus. Está falando da justiça, da justificação pela fé, que é de fé em fé, e quando ele fala que o justo vai viver pela fé. Então, aqui eu quero que a gente se debruce um pouquinho nesse tema de justificação, para nós entendermos bem o que significa isso. Porque é algo contraditório, que a gente precisa ter entendimento, ter fé e ter muita atenção para a gente conseguir perceber o que é a justiça de Deus. Porque como que um Deus justo ele vai permitir que um pecador não seja condenado, um pecador não queime no inferno? Isso parece injusto, porque se alguém errou, se alguém caiu numa penalização, um juiz que é justo tem que julgar e tem que condenar. Seria injustiça absolver alguém que errou, que pecou. Quando nós vimos uma injustiça dessa na justiça comum, alguém que é preso injustamente, ou alguém que fez alguma coisa e esse não é pego, né? A gente fica muito indignado com isso. Porque a nossa justiça grita, né? Não, mas como é que pode? Esse aqui errou, ele tem que pagar. Esse aqui não errou, como é que ele está pagando? Então, como é que um Deus que é justo, ele não manda morrer no fogo do inferno todos esses pecadores? E aí é que a gente precisa entender essa justificação de Deus. Como é que esse justo vive pela fé? Porque pela fé que nós entendemos, eu gosto de fazer uma alusão assim a um tribunal celestial, né? Para a gente entender justificação. Um tribunal celestial. Como é que funcionaria? Nós ali, como réus, naquele tribunal celestial, a nossa vida ali agora, nós sentados naquele banco, e agora, nesse momento, vem ali todo o inferno, está ali os anjos ali, está tudo revelado, a nossa vida está completamente revelada para todo mundo, e começa a vir ali as acusações do inferno. Então, vem todas as acusações, porque o inferno ele é especialista em acusar. Por isso que o inimigo das nossas almas, o Satanás, ele é o acusador. E aí ele vem acusar. E aí a primeira coisa que aparece são os nossos atos, aquilo que a gente fez. E aí quando começa a aparecer aquilo que a gente fez, né, na história da nossa vida, e quando começa a fazer uma medida ali, aquilo que agrada a Deus, que não agrada a Deus, começa a vir ali todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente fez que não deveria fazer. E quando termina aquele relatório todo, a gente já não tem a mínima chance. Só tem uma saída para a gente, que é a condenação e a morte. A morte no inferno mesmo, porque é um tribunal celestial. A absolvição é o céu, a condenação é o inferno. Aí, para ajudar ainda, né, para aumentar esse nosso dossiê de culpa,
vem aquilo que a gente falou. Então, se veio aquilo que a gente fez, agora vem aquilo que a gente falou. As palavras que a gente usou, as coisas que a gente maldisse, que a gente amaldiçoou com palavras, que a gente se omitiu que deveria ter falado e não disse, que a gente se precipitou e falou, o tipo de vocabulário que a gente usou, aí aumentou ainda mais a nossa condenação. Aí aquela condenação, aquela sentença vai aumentando. E até que chega no momento derradeiro, que vem, os nossos pensamentos se abrem naquele tribunal, e tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente pensou, que ninguém sabe, foi escondido ali com a gente, mas ali é um tribunal celestial, isso tudo fica exposto, e aí a gente fica mesmo indesculpável. Não tem chance para a gente. A gente baixa a cabeça e olha para o juiz e fica desesperado, entregue ele. E aí, nesse momento, entra Jesus, o nosso justificador, que é o nosso advogado, e aí ele fala daquilo que ele fez sem culpa e que era por nós. E aí vem o sangue dele sobre a nossa vida, e aí vem uma absolvição, porque ele diz, não, mas eu fiz e eu não tinha. Você sabe, todo mundo sabe aqui, todo mundo vê aqui a minha vida também. E se vê a minha vida, vai ver que eu não tive erro, que eu não pequei, e eu me entreguei voluntariamente, e eu me entreguei por causa dessa pessoa que está sentada aí. Por isso que a minha vida, ela cobre essa pessoa, o meu sangue, a minha morte. Eu fui lá no lugar dele, eu paguei o preço, eu paguei a sentença dele. Aquilo que ele deveria pagar, ele não precisa mais pagar, porque eu paguei, isso já foi pago, meu sangue está sobre a vida dele. E agora o juiz ele já não vê mais nem a nossa vida, ele só vê o sangue do Cordeiro, e ele nos dá ali a sentença de absolvição. Isso é a justificação. É isso que nós precisamos entender, isso que só se entende pela fé. E aí a gente sai ali daquele tribunal constrangido, amado por aquele homem ali que deu a vida por nós, e aí a gente sai dali querendo pagar, como é que eu pago para esse homem? O que eu faço agora por ele? Não tenho que pague, mas eu preciso agora. E aí tu sai dali testemunhando, tu sai ali falando, como aquela mulher saiu. Tem um homem que fez algo por mim e que também fez por ti, tu já sai falando isso para as pessoas. E aquelas pessoas que se reconhecerem pecadores, que tiverem pela fé a coragem de receber uma notícia terrível. A primeira notícia que o Evangelho anuncia não é boa, irmãos. A primeira notícia que o Evangelho anuncia é que nós somos pecadores, que nós somos iníquos, que nós somos cruéis. Essa é a primeira notícia. Não é uma boa notícia. Mas a notícia subsequente é maravilhosa. Porque ainda que nós sejamos assim, aí aquele Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todas as culpas estavam sobre ele. E o pecado agora, que nos assolava, que nos dominava, ele não nos acusa mais. Por isso que a gente vai ver lá no capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam agora segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Se sentem absolvidos. Então, isso é justificação. E a gente precisa entender esse ato. Por isso que o justo vive pela fé. Esse compreende, esse que aceita. Esse primeiro que ele aceita a condenação e depois ele aceita a absolvição. E aí já não há mais condenação. Aí aquele que era contra nós foi rasgado. Aquela cédula que era contra nós foi rasgada. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é graça. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. E eu quero incentivar vocês mais uma vez a ler aquele livro que eu já passei para vocês, que é
justificação e regeneração. Isso aí tem que ser um livro de cabeceira para a gente. É um livro que é um ensino do Charles Slater e que fala de uma forma muito clara essa imputação. Porque isso do Senhor tomar o nosso lugar, isso aí se chama imputação. Por isso que os pecados agora e as culpas, elas não são imputadas mais para nós, porque são imputadas para Jesus. E essa é a justiça de Deus. E aí nisso nós nos tornamos justos no sentido de, e aí nós vamos ver muito claramente na semana que vem. Eu convido vocês a não perderem o episódio da semana que vem. Fazer aquelas propagandas, né? Para ninguém faltar na semana que vem. Mas a semana que vem vai ser bombástica, porque a gente vai ver ali tanta atrocidade que a gente faz e como que essa justiça veio sobre nós, como foi tirado isso de nós e isso foi imputado para o Cordeiro. Sacrifício vivo do Cordeiro, que levou sobre ele as nossas culpas. Só que agora, irmãos, esse justo que vive pela fé, ele precisa ter a mesma atitude também com as pessoas. E aí é o nosso desafio. Aí vai entrar o nosso desafio. E na semana que vem a gente vai ver isso. Muito bacana. Eu hoje fiquei estudando sobre isso aí e pensei em já falar hoje aqui, porque começou a ser tão lindo aquilo ali, começou a se abrir no meu coração. Mas vai ficar para a semana que vem. E nesse livro do Charles Slater, eu quero ler no segundo capítulo que ele fala de imputação. Esse livro está no grupo aí em PDF, né? Está no grupo em PDF, né? O Thiago botou, né? Você consegue pegar esse livro aí em PDF. Tem 2 livros no grupo em PDF. Tem esse livro e tem o Isca de Satanás, né? Também, que fala da ofensa. Eu acho que está no grupo também. Se vocês não tiverem, peço aí entre vocês aí que vocês conseguem. Então, no segundo capítulo, na página 23, olha o que ele diz aqui sobre imputação, que é isso que nós estamos falando aqui agora. Diz assim, ó, só existe uma única resposta para esse dilema. Qual é o dilema? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como um homem como eu pode ser justo diante de Deus? Essa é a pergunta. Esse é o dilema. Como é que esse dilema ele pode ser respondido? Alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. A justiça precisa ser satisfeita. Ou ela será satisfeita pelos sofrimentos do próprio pecador eternamente no inferno. Ou ela terá de ser satisfeita por alguma outra pessoa no lugar do pecador. A maravilha das maravilhas. Esse alguém veio, o Senhor Jesus Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele pegou um pedaço ali de Isaías 53. Mas isso é imputação. Alguém teria que vir no nosso lugar. Porque senão, Deus seria injusto. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? A gente vai ter um tempinho aqui agora, já vou finalizar para a gente poder conversar um pouquinho. Questão de abrir um tempo assim, para a gente ter tempo para conversar um pouquinho. Alguém tinha que fazer isso, porque senão Deus se tornaria injusto. Como é que vai só liberar assim? Não, libera. O Alberto fez um monte de bobagem. Não, agora libera ele. Então, tudo bem, porque é meu filho, libera ele. Não. Isso seria uma irresponsabilidade, não justiça. Mas quando ele entrega o filho dele, sem pecado, sem erro, e ele faz isso no meu lugar, eu estou justificado.
Mas eu estou justificado não para sair pecando deliberadamente e para abusar dessa absolvição, mas eu estou justificado e agora eu me torno esse cordeiro. Agora eu me torno esse que tenho que dar a minha vida pela vida dos meus irmãos, como o meu Senhor fez por mim. Eu preciso amar os meus irmãos como ele me amou. Eu preciso amar todos como ele amou. Então, isso é a justificação. Depois nós vamos trabalhar também um pouquinho mais adiante a regeneração. O que significa esse ser gerado novamente? Essa regeneração. Mas hoje eu queria ficar nesse ponto de justificação. E eu queria ler com vocês lá no livro de Hebreus, para a gente finalizar, porque isso que ele diz ali, né, isso que Paulo fala, que o justo viverá pela fé, ele está citando as escrituras que falam lá em Abacuque 2:4. Anota aí para tu ler depois. Lá. O que aconteceu com Abacuque foi que ele ficou muito conflitado, porque os inimigos estavam vindo, a Babilônia estava vindo para tomar conta ali de Judá, de Jerusalém, e era um povo muito cruel. E Abacuque viu que isso ia acontecer e ficou muito chateado. E aí Deus falou para ele, não, eu que estou enviando esse povo do norte para disciplinar o meu povo. E aí ele cita isso. Porque o meu justo vai viver pela fé. E agora a gente vê essa mesma fala replicada lá em Hebreus, no capítulo 10. Essa sim, eu queria que vocês abrissem aí, se vocês puderem abrir, anotem, mas se vocês puderem abrir também, em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, diz assim: lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permanecem firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasião em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos, e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria que lhes foi tirado tudo que possuíam. Algumas versões falam espólio, né? Foram espoliados, deram como espólio, né? Aquilo que tinham de bens mesmo, porque sabiam que lhes esperava coisas melhores que duravam para sempre. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve, aquele que está para vir não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. E se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Gostei dessa versão aqui de se afastar, troca de se afastar, e diz que não somos aqueles que retrocedem, né? Fala em outras versões, né? Retrocede, aqui fala se afastar. Eu achei tremendo que se afastar, porque é se afastar de Deus, se afastar do Espírito Santo, se afastar da verdade. A fé nos aproxima da verdade e a ausência de fé nos afasta. Então, o que ele está falando aqui em Hebreus é isso, que esses homens aí que foram justificados também se tornaram justos. Passaram sofrimentos, tiveram que entregar coisas que naturalmente seriam importantes para eles, porque eles acessaram algo muito mais importante e que não perece, a coroa da vida, a eternidade, o senso de eternidade. Então, irmãos, aqueles que são justos, eles vivem, eles trabalham pela fé. Eles não estão mais preocupados com a remuneração e nem com aquilo que o mundo pode oferecer para eles.
Por isso que tudo aquilo que a gente faz que não for movido por fé é pecado.